Olá, amigos, que todos tenham uma bela sexta-feira. E daí, vamos recapitular a lição que nós vimos nessa semana? E a lição de hoje está relacionada a um estudo adicional da lição 3, que ela tem como título Caim e seu legado. A lição que nós vimos nessa semana está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 4. E conta, o início da história humana através de Adão e Eva, após eles pecarem no Jardim do Éden. E aqui eles apresentam, o seu primeiro filho, Caim, onde os nossos primeiros pais já anunciavam, a salvação messiânica. Eles achavam que este filho, Caim, era o Salvador. E infelizmente, aconteceu através desse filho o primeiro ato de violência e morte, onde ele acabou matando seu irmão Abel por inveja. E esses eventos assim nos dão a ideia de como seria a vida humana, né? E nós sabemos que desde esse início já existia um grande conflito, entre o bem e o mal, e, e justamente, após a queda do Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, e o inimigo começou a atacar todas as pessoas. E aqui nós vemos, que houve uma mistura assim de vida e morte que estão interligados, após esse pecado de Adão e Eva. E quando Caim nasceu, Eva exclamou: alcancei do Senhor um filho homem. E isso deixa transparecer para todos nós que Eva buscava e esperava de Deus um filho homem, um filho, que pisaria na cabeça da serpente, ou seja, aquele filho prometido, que eles acabaram sendo enganados por esta serpente, Satanás. E que Deus, após a queda, havia dito isto no Éden. E que a esperança deles era o Salvador, o Messias. E que este Messias, morreria pela humanidade. E foi o próprio Deus que falou para eles, para Adão e Eva. E ali que eles teriam direito, de voltarem ao jardim original. Ou seja, deu esperança, para este casal do Éden. E o nascimento de Caim deu esta alegria, deu essa esperança para Adão e Eva. E eles receberam alegremente este filho como ele fosse o libertador, achando que este era o Salvador. Adão e Eva tiveram, algum tempo depois, eles tiveram o segundo filho. E ao nascer, este filho para o casal, eles acharam assim tudo normal. Acharam que era um simples nascimento. Não deram assim muita atenção. E toda a atenção ela era voltada para Caim, porque eles acreditavam que ele era o Redentor. Por isso que as Sagradas Escrituras, elas nos diz algo assim importante, que está lá em 1 Samuel, no seu capítulo 16, versículo 7, que diz: pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o que está no coração. E era o que estava acontecendo com Adão e Eva. Caim e Abel, eles cresceram juntos e pegaram o costume dado por seus pais, que também foi ensinado por Deus, para eles praticarem atos, de adoração. E eles sacrificavam uma parte, de suas primícias, fazendo assim ofertas para Deus. Abel ele era pastor de ovelhas, enquanto Caim ele era agricultor.
E todas as vezes que eles faziam ofertas, tanto Caim como Abel, Deus se agradava mais das ofertas dadas por Abel. Porque eram ofertas dadas de coração de uma pessoa assim que estava em comunhão com Deus, consagrada, e buscava fazer a vontade de Deus. E não se agradava das formas de ofertas de Caim. E isso acontecia porque Abel ele era uma pessoa assim obediente. Ele oferecia as primícias, né, conforme o próprio Deus orientava, com um coração assim voltado, né, para o Criador. Enquanto a oferta de Caim era uma oferta que ele fazia conforme a sua vontade e o seu querer. E Deus já havia dito, né, tanto para Adão e Eva, como também para os filhos de Adão e Eva, que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão dos pecados. E Caim sabia disso e não trouxe um animal para ser sacrificado. Ele trouxe primícias do fruto da terra, onde ele era o agricultor, né? Foi algo que foi feito por ele mesmo, né? Mas a oferta de Caim, ela não se resumiu só no ato de adoração. E sim, ali estava mostrando que tinha um coração que precisava ser transformado, precisa mudar o seu caráter. E ele estava ali numa rebeldia tremenda, né, se irando, né, contra, não só contra o irmão, mas se irando contra Deus, faltando de fé e respeito a Deus. O que nós vimos e observamos nessa semana, que está lá em Gênesis, o seu capítulo 4, versículos 13 a 8, que devido a Deus ter se agradado, né, da oferta de Abel, mas rejeitou, né, a oferta de Caim, este com ira, com inveja, raiva, se manifestou contra seu irmão, e onde sim a sua mente, ele só achava que a solução era para assassinar seu irmão, eliminar seu irmão Abel, né? E Deus, percebendo isto e vendo o semblante assim de Caim, ele faz perguntas para tentar ajudar, tentar mudar esse coração ruim, esse caráter ruim, para tirar essa ira. E ele faz a seguinte pergunta para Caim: por que andas irado e por que descaiu a sua face? E ainda Deus, na sequência, ele dá um conselho para Caim e diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 4, versículo 7. Ou seja, Deus dando um conselho, recomendou ao Caim para ele ter um autocontrole do seu nervosismo, da sua raiva, da sua ira, porque isto é um mal muito comum entre nós nos dias de hoje e de toda a humanidade. Ou seja, pecar, se irar. Tudo bem, nós como pecadores, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós fazemos isso. Tanto é que em Romanos, o apóstolo Paulo nos dá um alerta, que está lá em Efésios, no seu capítulo 4, versículo 27, que diz, ó, irai-vos, mas não pequeis. O incrível mesmo que todos esses alertas, né, de Deus para com Caim, para que ele se acalmasse, que ele pensasse ter o controle da sua ira,
ele manteve assim o seu furor, a sua raiva contra Abel, e nem mesmo Deus conseguiu convencê-lo, onde ele não dava importância para as palavras de Deus. E certo dia, ele se fazendo de um amigo, de ser amigo, né, do seu irmão, e o leva para o campo e foram conversando, né, e chegando a um certo ponto, ele assassina o seu irmão. Você veja, durante o caminho ele podia ter se arrependido. Ele premeditou, ele estava com o coração ruim, né? Ele foi como um falso amigo, ele foi como inimigo. Mas Deus não deixa de dar a punição a Caim. Porque Deus, ele perdoa os pecados, mas ele não perdoa as consequências. Ele deixa que nós temos que assumir as consequências. Ele pode até nos perdoar das nossas falhas, mas nós temos que assumir as nossas consequências. E foi isto que Deus fez com Caim. Primeiramente, como juiz, ele faz algumas perguntas para ele sentir se existe um arrependimento, se existe um coração transformado ali. E Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão Abel? E logo ele responde com outra pergunta, com rispidez, com dureza de coração: por um acaso sou eu o guardião de meu irmão? Mostrando ali, meus irmãos, que não houve arrependimento. Estava com pensamentos malignos, mostrando a natureza humana pecaminosa, desde o pecado de Adão e Eva que entrou no mundo. E o pior, não reconhecendo o erro. E aqui a gente vê, né, um paralelo entre o erro de Adão e o erro de Caim. Porque Deus fez as mesmas perguntas, tanto para Adão quanto para Caim agora. Onde Caim não reconheceu o seu pecado e negou, né? E já Adão reconheceu o seu erro, embora os dois tiveram que assumir, né, as consequências, né, de seus erros. E acabaram realmente tendo consequências, né, que eles tiveram que assumir. Tanto Adão teve que assumir as consequências do pecado que ele fez, que teve que trabalhar para sustentar a família, no meio de cardos, de espinhos, teve dificuldades de lavrar a terra e tal. Agora, aqui, sabe por quê? Porque o solo estava amaldiçoado, né? E Adão e Eva tiveram dificuldades para colherem esses seus alimentos. E agora, através do crime de Caim, a terra foi manchada de sangue, que Deus ouviu o clamor de Abel, seu sangue sendo jorrado. Está lá em Gênesis, no seu capítulo 4:10. E Deus dá a sentença, né, para Caim, que daquela terra ele não tiraria sustento. O solo ali estaria amaldiçoado e que ele vivia errante neste mundo. E mesmo assim, Deus mostrou misericórdia para com Caim, mesmo que ele, Caim, se retirou da presença de Deus, não queria a presença de Deus, mas Deus teve misericórdia com ele, dizendo que nada lhe aconteceria, mesmo ele vivendo errante neste mundo, que nada lhe aconteceria, ninguém o mataria. Que essa história, meus amigos, de Caim, seja um exemplo para nós vermos que legado que nós deixamos assim para nossos filhos, que legado de que nós deixamos para nossos descendentes, as futuras gerações. Que onde nós devemos educá-los no caminho que eles devem andar, corrigir os caminhos errados que eles estão,
mencionar até as formas dos nossos erros que nós tivemos, mas que esses erros não sejam transmitidos para eles. Que nós possamos mostramos que nós estamos arrependidos do que nós fizemos na vida e que eles sintam o que são consequências de um pecado. E que você, meu amigo, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Ele quer te salvar. Ele quer te levar para mansões celestiais. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.